Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver que medidas foram adotadas pelo Ministério Público Estadual para cobrar do poder público melhorias no shopping popular de Campina Grande. Também vai ver o que a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Campina Grande fez para garantir o transporte escolar aos alunos da zona rural do município. No estúdio, a gente continua a entrevista da semana passada com o promotor de justiça Manuel Cassimiro Neto sobre o uso das drogas e a criminalidade e sobre questões polêmicas como a proposta de descriminalização do uso da maconha. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Em fevereiro, um incêndio no segundo pavimento do shopping popular de Campina Grande chamou a atenção das autoridades sobre a falta de segurança do local. Dentre as medidas adotadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor sobre o assunto está a celebração de um termo de ajustamento de conduta com o município de Campina Grande. É o que você confere agora. Inaugurado há mais de 12 anos, o Shopping Popular Edson Diniz, no centro de Campina Grande, é referência para quem procura produtos dos mais diversos tipos com preço acessível. O lugar é carente de investimentos. Segundo os comerciantes, o local não recebe uma reforma ou manutenção há muitos anos. Para esta lojista que trabalha no shopping desde a inauguração, o empreendimento parou no tempo. Ele estacionou, ele não evoluiu não. Em tudo, na segurança, no fluxo de gente, só a segurança. E essa parte elétrica também, eles já estão providenciando, né, para ficar tudo legalizado, né. A única escada rolante existente não funciona há mais de 4 anos e a quantidade de produtos inflamáveis dividindo o mesmo espaço é um risco a quem trabalha ou faz compras no estabelecimento. A Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor de Campina Grande celebrou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Associação dos Lojistas do Shopping para garantir a segurança de quem frequenta este ambiente. O TAC ele foi em 2 etapas, uma para abertura imediata, que só foi feita porque houve o aval do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, que o shopping vai continuar funcionando com a supervisão deles, certo? E em outro ponto, uma reforma estrutural mais ampla, certo? Para que, aí sim, em um prazo mais dilatado, para que essas reformas sejam feitas. E, enfim, é um patrimônio da cidade, localizado num ponto estratégico do município. E é interesse realmente do Ministério Público e toda a sociedade que essas mudanças sejam feitas para garantir a segurança de todos. De acordo com o secretário-geral do Shopping Edson Diniz, a administração já cumpriu com os itens estabelecidos no TAC. O nosso papel principal era fazer a brigada de incêndio e colocar todos os extintores em dias. E já foi realizado? Já está tudo pronto. Foi essencial, porque do jeito que estava, é tanto que aconteceu o sinistro, né? Esse centro comercial já havia sido interditado por conta de um incêndio que aconteceu no segundo pavimento da edificação. O Poder Público Municipal se comprometeu a apresentar em até 15 dias um projeto ao Corpo de Bombeiros de combate a incêndio e controle de pânico. Caso os requisitos não sejam atendidos, as atividades comerciais do Shopping Edson Diniz podem ser suspensas. Promotora, se essa segunda etapa do TAC, que é mais prolongada, ela não for cumprida de alguma maneira por alguma das partes, ainda existe o risco do shopping ser interditado? Existe o risco sempre, porque o que estamos a garantir é a segurança das pessoas. Então, a vida que é o bem maior. Então, uma vez constatada que a situação é de risco, o shopping pode ser interditado sim. E o município pagará uma multa que foi proposta no termo de ajustamento de conduta. Você sabe o que é conflito de competência? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. O Brasil é um país de extensão de tamanho continental, né? Então, para facilitar o exercício da atividade jurisdicional, os juízes têm as suas atribuições, a sua competência
definida nas leis e na própria Constituição Federal. Quando um determinado magistrado sai dessa área, desse círculo de atribuições de competências, invadindo a competência de um outro magistrado, é quando ocorre o chamado conflito de competência. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A Justiça deferiu a liminar requerida pela Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de Campina Grande e determinou que o governo do estado regularize o transporte escolar gratuito para os alunos da rede estadual de ensino que vivem nos distritos de São José da Mata e Catolé da Boa Vista, na zona rural do município. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Agricultora desde criança, Dona Rosinalva não teve oportunidade de estudar na infância. Matriculada no 5º ano do ensino fundamental, a moradora do distrito de Catolé da Boa Vista tenta com muito esforço recuperar o tempo perdido. Porém, a falta de transporte escolar tem impedido de realizar o sonho de terminar os estudos. Falta de ônibus, né? Certo. Qual é o itinerário que a senhora precisa? Qual é a rota que está faltando? É aqui no Lucas, e Estreito também. A senhora está deixando de estudar porque não tem ônibus? É, tem ônibus não. Mas você já tentou ir a pé? Como é que é a situação? Eu já fui várias vezes, mas não vê o ônibus de cá, não vem. Aí não tem aula, não. Amanda mora em um sítio da zona rural de São José da Mata. Aluna da 7ª série da Escola Estadual Maria Augusta Lucena de Brito, ela teve que parar de estudar e perdeu o ano escolar pela ausência de transporte escolar na região. O governo prometeu que ia ter ônibus, mas não teve uma semana e outra semana não. Aí tem aluno que quer estudar e está prejudicado. O que eu queria era o ônibus, tivesse ônibus para a gente estudar. Se houvesse transporte de qualidade, você voltaria a estudar? Com certeza, eu voltaria. Para terminar meu ano, né? Que eu perdi. A Justiça deferiu uma liminar requerida pela Promotoria da Educação de Campina Grande, determinando que a Secretaria de Educação da Paraíba regularize o transporte escolar gratuito para as escolas estaduais dos distritos de São José da Mata e Catolé da Boa Vista. O Estado deve ainda adequar no prazo de 30 dias todos os veículos de transporte escolar às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Este prazo começa a correr a partir da intimação da Procuradoria do Estado. O que ficou constatado, portanto, é que, no que diz respeito às escolas estaduais localizadas nos distritos de Catolé de Boa Vista e São José da Mata, há prejuízo claro, evidente, para um universo significativo de alunos que vivem na zona rural, que tem, portanto, que precisam desse transporte para chegar à sala de aula. Há claramente, ficou demonstrada a ineficácia e ineficiência do Estado ao prestar esse serviço, e a delegação desse serviço aos conselhos de escola mostrou-se também insuficiente para a regularização do serviço, com o agravante de que há fortes evidências no sentido de práticas ilícitas
no que diz respeito à lei de licitações. Uma liminar já havia sido expedida em 2013 para a regularização dos serviços de transporte escolar nos 2 distritos. Mas, como ela não atendia todos os pedidos feitos pelo Ministério Público Estadual, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Educação de Campina Grande ingressou com embargos de declaração e a Justiça concedeu uma nova liminar, atendendo dessa vez todos os pedidos, inclusive o que determina a não renovação dos convênios irregulares de transporte com os conselhos escolares. Como a verba do transporte escolar é federal, a promotoria também encaminhou a constatação das irregularidades no transporte escolar na região para a investigação do Ministério Público Federal para apuração de eventual crime praticado. Caso o Estado não cumpra a determinação da Justiça até o final do prazo, estará sujeito a punições judiciais. Cabe ao Estado, cumprir a decisão judicial. Se não o faz, há previsão de multas, são as chamadas astreintes. O artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que os estados devem assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E a Lei 10.709, de julho de 2013, diz que cabe aos estados se articularem com seus respectivos municípios para disponibilizarem o transporte escolar aos alunos da rede municipal. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 49 bares e restaurantes da Grande João Pessoa foram fiscalizados durante a Operação Gourmet, realizada no último dia 14 pelo Ministério Público Estadual e pela Secretaria da Receita, com o apoio da Polícia Militar e da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Juntos, os 49 estabelecimentos teriam sonegado cerca de 40 milhões de reais através do uso de um software fiscal não autorizado pela Receita. Na operação, também foram apreendidos máquinas de cartão de crédito fraudadas e equipamentos da empresa Servisoft e do sócio dessa empresa que desenvolveu o software. Além de pagar o valor sonegado, as empresas vão ser autuadas e vão responder a procedimento administrativo tributário que pode se transformar em ação penal caso seja constatada a prática de crime. Foi preso no último dia 14 em João Pessoa o ex-prefeito de Monte Oreb, José Dias Paletó, conhecido como Zé Bodé. Ele estava foragido desde 2004, quando foi condenado pela Justiça a 7 anos de prisão em regime semiaberto por ter praticado crimes contra a administração pública em 1997, como o superfaturamento de obras públicas, o pagamento de juros à agiota com dinheiro público e o pagamento aos servidores municipais de valores inferiores ao salário mínimo constitucional. A Promotoria de Bonito de Santa Fé já requereu à Justiça a regressão de regime para que o ex-prefeito cumpra a pena em regime fechado. José Dias Paletó foi prefeito de Monte Oreb entre 1996 e 2000. O Ministério Público Estadual e a Procuradoria Regional Eleitoral da Paraíba promoveram entre os dias 12 e 14 de março encontros de promotores eleitorais em Patos, no Alto Sertão, em Campina Grande e em João Pessoa. 77 promotores de justiça que vão atuar nas eleições 2014 participaram dos eventos que tiveram como objetivo proporcionar conhecimentos teóricos e práticos na área de direito eleitoral e de direito processual eleitoral. Em Campina Grande, o Tribunal de Justiça da Paraíba acatou o recurso interposto pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor e determinou que o supermercado Bom Preço cumpra a Lei Municipal 4.330, chamada Lei da Fila, em vigor desde 2005. A lei estabelece que os supermercados devem atender cada cliente em até 20 minutos em dias normais de funcionamento e em até 30 minutos em dias de pagamentos de faturas de cartões de crédito por parte dos consumidores. Se descumprir a decisão do TJ, o supermercado vai ser punido com multa diária de R$ 1.000.
No próximo bloco, não perca a segunda entrevista com o promotor de justiça, Manuel Casimiro Neto, que vai falar sobre drogas e criminalidade e também sobre assuntos polêmicos, como a proposta de descriminalização do consumo da maconha. No programa de hoje, a gente continua a entrevista iniciada na semana passada com o promotor de justiça Manuel Casimiro Neto sobre a problemática das drogas. Na edição anterior, a gente falou sobre a lei antidrogas, sobre a correlação entre entorpecentes, violência e criminalidade e sobre o crime de tráfico de drogas. Hoje, a gente vai falar sobre a proposta de descriminalização do uso da maconha, do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e do trabalho do Ministério Público na vara de entorpecentes. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Promotor, uma das questões mais polêmicas na atualidade é a proposta de descriminalização do uso da maconha. O que o senhor acha disso? Essa questão da descriminalização ou da despenalização, que foi o que foi feito nessa lei para usuário, na lei de antidrogas para usuário, ela é bastante controvertida, né? A própria marcha da maconha, ela obteve, inclusive, respaldo no Supremo Tribunal Federal, através de um ADPF, que é o que? agravo de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação que foi ajuizada lá e o Supremo reconheceu que aquelas pessoas poderiam fazer a marcha da maconha com base, o fundamento no direito de reunião e de expressão cultural. Contudo, no próprio voto, o relator e os demais ministros colocam que aquele ambiente não pode tornar as pessoas ali imunes para fazer o uso da droga ou para fazer apologia, né? Eles podem reivindicar a descriminalização, mas não fazer uso ou apologia, que trata-se de crime. Então, não foi assim uma introdução no mérito da questão, mas sim a análise da questão do direito de manifestação, do direito de reunião. A descriminalização tem assim muitos adeptos e muitas pessoas contrárias, né? Argumentos surgem de lado a lado. Existe argumento, no caso específico da maconha, de propriedades medicinais, né? Uso terapêutico, coisa desse tipo. E existe assim uma inclinação para que isso seja feito, né? Até a nível de outros países. Mas a gente tem que considerar que quando se fala em uso terapêutico, né, vem para a questão médica, que está baseada sempre do binômio de benefício e malefício, né? E aí existe um controle muito grande, né? Seria assim incompatível a conduta do Estado em liberar o uso de uma droga que traz mal à saúde, né? Comprovadamente a maconha causa sérios problemas à saúde, causa problemas pulmonares, causa
problema na memória recente ou na memória curta, né, afeta o ser humano. Então seria assim incompreensível que o Estado fosse legalizar algo que faz mal à saúde, né? Aí o pessoal argumenta que a legalização afastaria o usuário do traficante e isso evitaria a criminalidade e a violência. Isso é mais um mito, né? Porque, na verdade, mesmo drogas vistas como cigarro, né, são evidentes os crimes de contrabando praticados aí. Não se justifica assim também a legalização por legalizar sem entrar em outros aspectos de que as drogas, o álcool, que é uma droga vista, e a maconha como droga vista, são as primeiras drogas a serem usadas por jovens e são caminhos de entrada das drogas mais pesadas, que traz danos mais sérios, né? E a questão de legalizar assim, o uso de determinada droga, também a gente vê assim que não traz muito benefício, porque no caso da maconha, as pessoas, os usuários, geralmente associam com outras drogas. Então não só o uso dela especificamente. Em pesquisas em alguns estados feitas, 80% de usuários de maconha diz que associa com 2, 3, 4, 5, até 9 tipos de droga. Então essa questão é um embate de discussões mais para a questão de saúde, né, de pessoas que sejam especializadas em saúde, para colocar o aproveitamento medicinal que teria e os malefícios que ela pode trazer para a sociedade. Veja a questão da legalização de uma droga que o Estado sabe que ela traz danos à saúde, que vai ocasionar uma demanda de tratamento muito grande, né, num sistema de saúde como se tem o Brasil. A questão também da informação, né? As pessoas, para ter uma opinião sobre o uso ou não de determinada droga, elas teriam que ter informação sobre os problemas que aqui pode acarretar, né? A questão de criminalidade, de reduzir criminalidade e de enfrentamento à droga, é uma questão que não passa por essas medidas simples, elas passam por políticas de prevenção, políticas públicas preventivas, políticas nas escolas, junto às crianças e aos adolescentes. O que não se faz com crianças e adolescentes em termos de políticas públicas se paga mais caro adiante, né? Isso é evidente. Se as crianças e adolescentes têm políticas públicas para afastar os fatores negativos do ingresso no mundo das drogas e potencializar os fatores positivos de afastamento das drogas, futuramente, com certeza, teria uma redução de usuários de droga. Basta ver, aí não é pelo fato de ser visto, mas a redução que houve no consumo de cigarro, né? Não foi assim por acaso, mas foi decorrente de uma maciça campanha sobre os malefícios que o tabaco poderia ocasionar, que levou a essa redução no consumo. Como o senhor avalia o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? Olha, o CISNAD, ele tem assim, eu acho que o governo tem uma boa vontade, né? Mas é aquela mesma história que a gente partiu da lei. Se tivesse adequado e funcionando perfeitamente, teria os resultados, né? E os resultados, infelizmente, né, não são bons.
A gente vê assim avanços em programas governamentais, até porque ele começa a direcionar, a partir da lei 11.343, direcionar políticas públicas de prevenção. Existem programas na área de prevenção e existe também agora, recentemente, programas que foram criados na área da recuperação, né, do tratamento. Agora a gente precisa ainda ver isso funcionar, né? A gente precisa ver os centros terapêuticos funcionarem, né? A gente precisa de ver estudos estatísticos sobre as pessoas em recuperação, em tratamento, que não existe, não se sabe quantas pessoas existem no país em tratamento, em recuperação, faz estatísticas sobre usuários, mas não se faz sobre pessoas em tratamento, em recuperação. A gente precisa ver investimentos nessa área, né? O Estado colocando à disposição das pessoas, das famílias que têm problema com o usuário de drogas, esses tratamentos. Mas tem ações aí boas, os CAPs, por exemplo, CAPS-AD, né? A gente chega assim a ver alguma sinalização, né? Temos problemas, lógico. João Pessoa, nós temos 2 CAPS-AD, se não me engano, para uma população de 1 milhão de habitantes, né? Social, álcool e droga. Né? Então a gente tem para a gente avaliar como positivo, a gente teria que esperar os resultados. Para finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse como que funciona o trabalho do Ministério Público na área de entorpecentes. Bom, a atuação do Ministério Público nessa área, como em outras áreas, ela passa por uma multidisciplinariedade, né? Como a própria lei dividiu a questão da prevenção, da reinserção, o tratamento e da repressão, o Ministério Público, nós temos na Paraíba a divisão das curadorias, né? Poderíamos citar na área de prevenção a curadoria ou promotoria da educação, né? Na área de tratamento pode citar a promotoria da saúde do cidadão. Inclusive, uma das políticas públicas do governo federal que parece interessante é a questão da redução de danos, né? A ação integral da saúde para usuários de droga e álcool, que coloca o usuário, o respeito ao usuário como sujeito, né? Aceitando a condição de usuário, mas efetivando direitos básicos, direitos de saúde, direitos fundamentais da pessoa. Então a gente tem essas atuações do Ministério Público nessas áreas. No caso específico da promotoria, junto à vara de entorpecentes, ela está situada dentro da promotoria criminal de João Pessoa e ela é direcionada à repressão, né? Repressão. Então, o trabalho do cargo de 8º promotor criminal, com atribuições perante a vara de entorpecente, é direcionado exclusivamente à repressão e aí à persecução penal. Como o fiscal, o controle externo da atividade policial, né, de forma difusa, o promotor acompanha as investigações de inquéritos policiais, de medidas cautelares, especiais, todos os procedimentos afetos à repressão exige a atuação do Ministério Público, as técnicas especiais de infiltração, de ação controlada, todas necessitam parecer do Ministério Público. E como titular da ação penal, né? O Ministério Público é um ônus constitucional, previsto no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, coloca o Ministério Público como titular da ação penal pública. Os crimes decorrentes do tráfico de drogas são todos de ação penal pública. Não existe crime tipificado nessa lei de ação privada. Todos dependem do Ministério Público. E aí existe
a atuação no oferecimento da denúncia, requerimento de pareceres, imposições temporárias preventivas, audiências. Geralmente os processos são com múltiplos réus, né? São audiências demoradas, né? Testemunhas. E na fase recursal, após a decisão judicial, né? Geralmente o inconformismo do próprio Ministério Público se sobreviveu à absolução ou da parte condenada, né? Vai o manuseio de recurso. E aí é o trabalho especificamente do Ministério Público junto ao juízo de entorpecente, viabilizar a persecução penal. Ok, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, Cristina, a oportunidade de falar sobre um relevante assunto, né, da atualidade, que tem preocupado muito a sociedade, e também de estar aqui nesse programa MPTV, que tem prestado grande contribuição ao Ministério Público e à sociedade como um todo. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.